No meu primeiro mandato, as tarifas iam acabar com a economia, mas não, nós construímos a melhor economia do mundo, e eu tenho um respeito pelo presidente da China, respeito pela China, mas eles estavam tendo muita vantagem em relação a nós. E eu, bom, elogio, se vocês conseguirem se safar disso. Mas eles entendem exatamente o que está acontecendo, e provavelmente a maioria diz que já era hora de que alguma coisa fosse feita. E eles vão lutar, todo mundo vai querer lutar, mas tudo bem, cada um cuida do seu país, mas a gente tem que começar a tomar conta do nosso. Não podemos continuar com o que estamos fazendo já nos últimos 50 anos. Do dia que eu fui eleito, a Bolsa subiu. No meu primeiro mandato, 88%, com a Nasdaq subindo 155%, mais do que qualquer outro presidente, qualquer mandato, de longe. Eu acho que nós vamos superar isso. Talvez os números não mostrem, mas eu acho que eles vão mostrar ainda melhor do que aqueles números. Mas o que nós vamos ver é que vocês vão ver atividade, que as fábricas que estão caindo paradas, caindo aos pedaços, elas vão ser retiradas e novas construídas no lugar. Nós estamos falando de reformas, estamos falando de fábricas totalmente novas, as maiores do mundo. Tenho um amigo que constrói fábricas automobilísticas, eu falei que quero o melhor, ele falou que teria que ir para o México, eu falei, não, quero vê-las aqui nos Estados Unidos. A gente falou, e 1 ano e meio atrás, durante a campanha, ele falou, a gente não está construindo, você vai ter que ir para o México. Mas quando eu comecei a decidir concorrer, eu era o primeiro nas pesquisas, isso foi bem rápido, né? Na primeira hora, logo depois parecia que eu ia vencer, e os fake news, o pessoal da fake news falavam, não, mas se eu não ganhasse, realmente eles teriam problemas, que ninguém quer ler as fake news, né? Mas quando parecia mesmo que eu ia vencer, eu anunciei que eu ia fazer exatamente o que a gente está falando hoje. Uma coisa bem consistente, porque eu venho falando nisso já há 40 anos. Eu vi isso acontecer 40 anos atrás. Pode ver meus discursos quando eu era bonitão e jovem. Todos os meus discursos, as pessoas diziam, quando estava no show na televisão, e eu falava de como a gente estava sendo roubado por esses países, e nada mudou desde então. A única coisa que mudou foram nesses outros países. Então, é uma honra de finalmente poder fazer isso. Se você observar a China, eu peguei centenas de milhões de dólares no meu mandato, meu primeiro mandato, centenas de milhões, eles nunca pagaram nada para nenhum presidente, mas para mim pagaram centenas de milhões, tanto que o Biden não pôde fazer nada, eles queriam encerrar isso, porque ele tinha uma relação bem especial com a China, né? Essa relação assim, né? Mas os números eram tão altos, que eles não conseguiram fazer. Então, eles fizeram coisas que eles não deviam ter feito, fizeram com que tudo ficasse mais confortável para eles, mas os números eram de centenas de milhões de dólares. E a gente estava a caminho de fazer algo incrível, e a gente teve uma eleição onde coisas ruins aconteceram. Quando eu falei que a gente ia fazer isso de novo, eu falei, bom, vai ter que ser muito grande. Não tivemos uma vitória monumental, e foi uma honra ver tantos de vocês, como Brian, os amigos, aqui conosco para comemorar, e mais importante, comemorar o que estamos fazendo, porque não seria uma comemoração completa se a gente não estivesse fazendo isso, porque num curto tempo esse país será um país diferente, o mundo todo vai falar sobre isso. Os críticos fizeram previsões muito ruins esse ano, mas em fevereiro a inflação diminuiu para a menor taxa em 4 anos, e o preço dos ovos, em 1 mês e meio, a gente passou em 4 semanas, na primeira semana eu fui culpado pelos ovos. Eu falei, mas eu acabei de chegar. Falaram, o preço dos ovos subiu 250%, a gente não consegue comprar ovo. E estava todo mundo enlouquecendo, e eu falei, eu acabei de chegar. E a gente teve que trabalhar na questão dos ovos, em tudo. E nosso secretário da Agricultura fez um trabalho fantástico.
Como eu disse antes, o preço dos ovos caiu 59% agora e continua a diminuir. Temos ovos disponíveis. Então, por favor, na Páscoa, não queremos usar ovos, vamos usar ovos de plástico. Não, não, a gente não quer fazer isso. E nós conseguimos. Muito obrigado. Mas, da mesma forma, eu usei isso também para a campanha, né? É um termo, né, de o supermercado, né, que é uma sacola com coisas dentro. Então, as compras de supermercado ficaram muito altas. Eu falei isso na campanha. Eu falei também, agora, diminui o custo de energia, das compras, da gasolina. As pessoas estão começando a poder comprar coisas e viver novamente, colocando os preços para baixo. Nós criamos já 10 mil de novos empregos na manufatura. E isso aconteceu em um mês. Os números que a gente não vê há muito tempo, com quase nenhuma inflação no meu mandato. A gente não teve quase nenhuma inflação nos meus 4 anos, mas depois da transição para o Sleepy Joe, para o Biden, parece que foi ao mais alto na história do nosso país. A inflação mais alta na história do país. Por maus gastos, políticas ruins, muitas coisas ruins acontecendo, permitir que milhões e milhões de pessoas viessem para o nosso país com as fronteiras abertas. É tão triste ver agora. Eu vejo nosso secretário. Por favor, fique de pé. Tom Holman, Chrissy Holman. As pessoas que fazem um excelente trabalho. Tivemos problemas com juízes que não queriam que eles saíssem, queriam que MS-13 e as gangues piores gangues que já vimos, matadores, pessoas que matam, pessoas sem nem pensar. Nós agora temos juízes radicais de esquerda, eles não querem sair, eles querem trazer essas pessoas de volta. E você fez um trabalho fantástico, agradeço a todos no setor de imigração por esse trabalho. E agora temos uma fronteira que é a melhor fronteira, ainda melhor do que era no meu primeiro mandato. No primeiro mandato, a gente fez um bom trabalho, mas esse ano a gente realmente está indo muito bem. Tínhamos recordes na época com a fronteira mais segura, 4 anos atrás. E agora estamos ainda melhores. Estamos fazendo isso da forma correta. Queremos que as pessoas venham para o nosso país, mas queremos que passem por um processo legal, que venham legalmente para cá. Precisamos de pessoas para trabalhar nessas fábricas, ajudar esses trabalhadores. Nós precisamos de pessoas também nas fazendas. Nós vamos deixá-las entrar, mas elas têm que entrar de uma forma legal. Elas têm que ter a capacidade de amar nosso país, e não pessoas que odeiam nosso país. E agora vamos passar a maiores cortes de impostos na história dos Estados Unidos. É por isso que estamos trabalhando com Mike e John. E nós não vamos cortar a assistência social, Medicare ou Medicaid, nenhum desses benefícios. Os democratas iriam, se eles entrassem, a economia toda ia para o chão. A gente estava indo nesse caminho sobre as pessoas que estávamos aí, éramos horríveis. E um dos motivos que a minha maior aprovação é porque eles me comparam com a pior administração na história do nosso país. Então, eu agradeço isso pelo menos para eles. Mas Mike Johnson e o senador John Thune também foi fantástico, mas eles vêm trabalhando incansavelmente para tomar os próximos passos para aprovar o plano para um grande projeto de lei. Eu gostaria de dar. Eu fiz essa frase 6 meses atrás, todo mundo falar, um lindo projeto de lei, que vai ser dos cortes nos impostos e com todos os incentivos, vai ser fantástico. E para os carros, a gente está pedindo uma redução de juros no empréstimo. Se você construir o carro só nos Estados Unidos, se o carro não for construído na América, você não vai ter a dedução da taxa de juros. Se você construir o carro nos Estados Unidos, comprar um carro feito nos Estados Unidos, você vai ter uma taxa de juros, uma dedução no imposto e na taxa de juros. Isso vai ser grande, isso vai se pagar muito rapidamente. Nunca tivemos algo assim. Então, é tão básico, você imagina que isso aconteceria muito tempo atrás, mas nunca aconteceu.
E eu estou muito feliz que não tenha acontecido, porque agora eu posso dizer que foi minha ideia. Mas nós vamos nos aproximar à extensão de dívida, precisamos passar essa extensão. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, isso é muito importante. E todas as outras coisas que o plano de orçamento também estamos trabalhando aqui, o John e o Mike também, com esses 2 projetos de lei que estão indo muito bem, para ter nossas prioridades e também alguns cortes de impostos permanentes. Queremos que energia, investimentos, defesa, fronteiras, estamos cobrindo tudo. Vai ser fenomenal. Não haverá um projeto de lei como esse. Será um que vai ajustar o nosso país por muitos e muitos anos. Falei, então vamos fazer isso acontecer. Tem gente que vai adorar, tem gente que vai gostar um pouco menos, porque não vão ter exatamente o que estavam buscando. Mas se a gente fizer isso, vai ser o projeto de lei mais incrível que nosso Congresso vai ter aprovado, também o nosso Senado. Nossos congressistas, nossos senadores, muitos deles estamos aqui, vão ter muito orgulho. Eu acredito que vai nos trazer para um caminho novo e próspero. Vamos gastar, cortar os gastos e colocar no patamar correto que deveríamos ter feito já há muito tempo. Obrigada. Olha os nossos senadores aqui. Muito bom, excelente grupo de pessoas. Mas eu não vou gostar tanto deles se eles não passarem esse projeto, não aprovarem esse projeto. Muito obrigada. Agradeço a presença. Bom, o plano o Senado tem todo o meu suporte.